João capítulo 9. Chegamos ao testemunho das suas obras, mas na sua qualidade de homem, humilhado neste mundo. Não é o Filho de Deus, vivificando a quem Ele quer, como o Pai, mas, pela obra da sua graça neste mundo, os olhos abriam-se para verem, naquele homem humilde, o Filho de Deus. O capítulo 8 mostra-nos o que é o Senhor perante o homem. O capítulo 9 revela-nos o que Ele faz no homem, para que este o veja. Assim, encontramo-lo apresentando o seu caráter de homem, e, sendo a palavra recebida com fé, reconhecida como Filho de Deus. Deste modo, o remanescente é separado, e a ovelha reunida ao bom pastor. Enquanto está no mundo, ele é a luz do mundo. Mas, pela sua graça, onde é recebido na sua humilhação, comunica o poder de vermos esta luz e de vermos tudo mais por seu intermédio. Note-se que quando é a palavra, a manifestação em testemunho do que Cristo é, que opera, o homem é revelado tal como ele é em si próprio, na sua natureza, filho do diabo, que é homicida e mentiroso desde o princípio e inimigo inveterado daquele que pode dizer eu sou. O capítulo 8 é praticamente conforme ao versículo 5 do primeiro capítulo, mas além disto encontramos aqui a inimizade e a hostilidade contra aquele que era luz. Ora, quando o Senhor opera, produz alguma coisa no homem, que este não tinha antes. Faz dele um vidente, isto é, dá-lhe vista, ligando-o deste modo àquele que o tornou capaz de ver. Neste caso, o Senhor não é compreendido nem manifestado de uma maneira aparentemente tão elevada como quando se anuncia tal como é o Verbo de Deus, porque desce até as necessidades e as circunstâncias do homem a fim de que o homem o conheça melhor. E o resultado é sublime. A alma chega ao conhecimento da sua própria gloriosa pessoa. Somente, em vez de ser a palavra o testemunho, a palavra de Deus, a mostrar como luz o que o homem é o Filho, um com o Pai, dando vida eterna às suas ovelhas e preservando-os na sua graça para sempre. Essa distinção da graça e da responsabilidade em relação com os nomes de Pai e Filho e o de Deus já foi mencionado anteriormente. Quanto à bênção que decorre da revelação em que o Senhor se encontra com os homens e a exposição em que o Senhor vê e se apresenta a sua verdadeira posição em bênção perante as ovelhas, o capítulo 10 é a continuação do discurso começado no fim do capítulo 9. O capítulo 9 abre com o caso de um homem cujo estado dá lugar a uma questão dos discípulos que se relaciona com o governo de Deus em Israel. Era um pecado dos pais deste homem que tinha trazido aquela posição sobre o seu filho, segundo os princípios anunciados por Deus em Êxodo, capítulo 20? Ou era o seu próprio pecado, conhecido de Deus, embora não manifestado aos homens, que tinha atraído sobre ele aquele julgamento? O Senhor responde que o estado daquele homem não era uma consequência do governo de Deus em relação com o pecado de seus pais ou dele próprio, mas simplesmente um exemplo da miséria que dava lugar à poderosa operação de Deus em graça. É sempre o mesmo contraste entre o judaísmo e a graça, mas introduzido aqui com o fim de nos mostrar a obra de Deus. Não se trata apenas do que Jesus é, e nem mesmo de um objeto de fé, é Deus atuando, realizando a sua obra. A presença de Jesus neste mundo fazia o dia
porque ele é a luz, era, portanto, para Jesus o tempo de trabalhar e de fazer as obras daquele que o tinha enviado. Versículo 4. Mas aqui, aquele que faz as obras opera por meios que nos fazem ver a união que existe entre um objeto de fé e o poder de Deus que atua. O Senhor faz com a sua saliva lodo da terra e aplica-o nos olhos do cego de nascença, versículo 6. Este barro figurava a humanidade de Cristo na sua humilhação terrestre e na sua humildade, apresentada aos olhos dos homens, mas com a eficácia divina da vida nele. Viam eles algo mais? Não. E se isso fosse possível, aos seus olhos, estavam ainda mais completamente fechados. Em qualquer dos casos, o objeto estava lá, tocando os seus olhos, mas eles não viam absolutamente nada. Em seguida, o cego lava-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, versículo 7, e volta vendo claramente. O poder do Espírito e da palavra faziam conhecer Cristo como sendo enviado do Pai, dando-lhe a vista. É a história do ensinamento divino no coração do homem, vindo da parte do próprio Deus. Cristo, como homem, toca-nos. Nós somos absolutamente cegos, não vemos nada. Mas o Espírito de Deus opera, e estando Cristo ali, diante dos nossos olhos, passamos a ver tudo claramente. Embora pretendendo glorificar a Deus, eles encontram, como sempre, boas razões para condenarem o Senhor, que tinha dado vista ao cego. As provas positivas ali estavam. O homem era cego de nascença, mas agora via, e fora Jesus quem realizara aquela obra. Os pais do cego respondem a única coisa para que o seu testemunho era importante, versículo 20. Pelo que concerne ao próprio milagre, outros sabiam melhor do que eles quem o tinha realizado. Mas os seus receios põem em evidência que os fariseus tinham decidido rejeitar não somente Jesus, mas também a todos aqueles que o confessassem. Os chefes dos judeus tinham levado as coisas a um ponto decisivo. Não só rejeitavam o Cristo, mas também expulsavam dos privilégios do povo de Israel, quanto ao culto ordinário, todos aqueles que o confessassem. Versículo 34. A sua hostilidade distinguia o remanescente conhecido e punha-o de lado, tomando como pedra de toque a confissão que ele fizesse de Cristo. Mas isto era decidir da sua própria sorte e julgar o seu próprio estado. As provas aqui dadas, a verdade, em nada alterava este estado. Os judeus, os pais, os fariseus tinham-nas diante dos seus próprios olhos. A fé vinha do que era em si próprio o tema desta poderosa operação de Deus que abria os olhos para que se pudesse ver a glória do Senhor Jesus. Não é que este homem tenha desde logo compreendido tudo, mas apercebe-se de que aquele caso tem relação com alguém enviado de Deus. Jesus é para ele um profeta e, por conseguinte, o poder com que tinha operado sobre si dá-lhe confiança na sua palavra, como sendo divina. Uma vez chegado aqui, tudo mais lhe seria fácil. Agora aquele pobre homem seria levado muito mais longe e sobre um terreno que, libertando-o de todos os seus antigos preconceitos, dava à pessoa de Jesus um valor que se sobrepunha a qualquer outra consideração. Este é o tema que o Senhor desenvolve no capítulo seguinte. Na realidade, o partido dos judeus estava tomado. Eles não queriam ter nada a ver com Jesus. Tinham concordado plenamente em expulsar todos aqueles que crescem no Senhor. Por consequência, o pobre homem, tendo começado a argumentar com eles acerca da prova que havia da sua própria pessoa e da missão do Salvador, é expulso. O Senhor também
já rejeitado ainda antes dele, encontra-o e revela-se-lhe pelo seu nome pessoal de glória. Crê tu no Filho de Deus? Pergunta-lhe ele. O homem confia na palavra de Jesus. Para ele, a palavra de Jesus era já uma verdade divina. Jesus revela-se-lhe como sendo ele mesmo esse Filho de Deus. E o homem prostra-se diante dele e adora-o. Assim, o efeito do exercício do poder divino era de cegar os que julgavam ver, cheios da sua própria sabedoria, para quem a luz era trevas, e dar vista aos que eram cegos de nascença.